certo? Então, pegue o caderno de atividades de vocês, para nós fazermos a correção da página 21, que tem lá, foi de 21 a 25, né? Sendo para vocês fazerem. É isso, né? Exatamente. Então, peguem lá o material de vocês e a gente vai fazer. Eu vou correr por o livro aqui para vocês. Ó, é esse aqui, né? Página 21. Que nós estávamos falando de sinônimos, né? E que vocês me disseram que sinônimos, então, são palavras com o mesmo significado, né? Ou bem próximo, e que antônimos são o contrário. Então, nós falamos na última aula sobre coesão, a coesão referencial e a sinonímia. O que é sinonímia? São as palavras com significados iguais ou semelhantes, que são os sinônimos, que são utilizados exatamente para dar uma coesão, né, continuidade no texto, e para que a gente evite repetições, né, repetir palavras, né. Então, na página 21 ainda nós temos ali a primeira. Todo mundo está vendo, gente, direitinho aqui que a professora está mostrando? Sim. Alguém não está vendo? Sim. Tá. Tá bom. Então, sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras. Então, a correta é a letra C, que apresentam significados iguais ou semelhantes, né? Que apresentam significados iguais ou semelhantes. Tá? São sinônimos. Sinônimos são palavras iguais ou semelhantes. Aí depois vem aquele textinho. Esse aqui. A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Essa história vocês já conhecem, né? Nós lemos, fizemos a atividade. Então, vocês precisavam ter feito a leitura para poder fazer as atividades que seguem. Localize no texto as informações solicitadas abaixo. Um termo que retome a expressão Dom Quixote. Aqui vocês poderiam ter pego um personagem, um cavaleiro andante, ou próprio, né? São as palavras que retomam Dom Quixote. Um cavaleiro andante e um personagem. São as palavras que nós temos nesses textos. Eu coloquei só ele, cavaleiro e personagem, serve? Cavaleiro andante. Serve. Quem foi o outro que chamou? Professora, eu não entendi essa. Como assim um termo que retome a expressão? Para evitar repetição, você usa uma outra palavra. Que você pode usar um cavaleiro andante e um personagem. Fala. Qual a apostila? É a volume 1 ou volume 2 do livro de atividades? 2. Achou? A gente não está achando. É a apostila 2. Nós já estamos no volume 2, tá? A 1 nós já terminamos. Nós estamos no volume 2. E logo a gente vai começar a 3, logo. Vou seguindo, pode ser? Letra B. 2 termos que façam referência a Miguel de Cervantes. A Miguel de Cervantes, quem ele foi? Ele foi o criador dessa obra, né, Dom Quixote, e um dos maiores escritores. Essas duas palavras, essas duas expressões, criador e um dos maiores escritores, fazem referência a Miguel de Cervantes. Professor, André, não podia ser autor do livro, o autor do livro? Mas está escrito ali no texto isso? Não. É Eu para coloquei o o texto? escritor e o autor. Mas nenhuma dessas está no texto. Criador está no texto. Olha aqui, ó, localize no texto. No texto. Se dissesse assim, cite palavras, aí sim, mas quando manda se localizar no texto, a gente precisa procurar no texto, tá? Então, é criador e um dos maiores escritores. Tá? Deu, gente? Releia este trecho. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Inovar é
mudar. Vamos inovar, vamos mudar, tá? Como tu Inovar. inovou o Clipe Escola. Exatamente, inovou, né? A escola inovou, ela mudou. 4. Relê este outro trecho. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Elevou, elevar é valorizar, aqui não é pôr para cima, nem aumentar. Aqui ela valorizou, ó. Essa história, a princípio simples, valorizou seu criador, né? Valorizar, ó. Certo? São coisinhas que a gente faz usando o dicionário, né? A quinta era para vocês complementarem. No texto a seguir, complete as lacunas com sinônimos das palavras que estão no texto original, que está na página anterior. Vamos lá, então? A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos fascina o mundo inteiro. Ó. Fascina com SC. Fascina o mundo inteiro. Você colocou outras palavras? Qual que você pôs? Eu coloquei maravilha. Eu também. Eu coloquei admira. Um cavaleiro andante, pode ser. Um cavaleiro andante que vivia num mundo de sonhos e seu leal escudeiro resolveram, no século XVII, caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Alguém colocou outra palavra no lugar de leal? Não. Eu não. Eu. Essa Eu coloquei história, a confiável. princípio, e seu confiável escudeiro, certo? Elevou seu criador ao posto de um dos melhores escritores, Ou Coloquei grande. grandes escritores da Porque tu fez literatura mais do que mundial. eu. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito conhecidos. Coloquei comuns. Eu coloquei famosos. Famosos também. Narraram histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava muito de ler esses livros. Sim, eu coloquei. Mas para filmes comuns, tá certo ou errado? Se eu não falei nada, porque tá certo, tá? Gostava tanto que enlouqueceu a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Tudo certo até agora? Número Sim. 6, preencha a cruzadinha com sinônimos das palavras apresentadas a seguir. Sinônimo de velho, idoso, pode ser, ancião. Mas, Ó, prof, como ele tinha ancião. o A, eu coloquei antigo. Antigo. Fecha, mas... Fecha, tá certo, mas antigo e velho, tá. Calmo, manso. Manso. É que vai fechar aqui, daí vai dar certo, né? É. Claro, alvo. Uma roupa que é bem alva, é bem branca, né? Simples, modesto. E suar, transpirar. Transpirar. Todo mundo conseguiu fazer essa cruzadinha? Sim. Eu fiquei com dúvida na 4, não tinha pensado em modesto. Seguindo, então. O exercício ele é bem fácil, né? Encontre Na no 4 quadro eu tive seguinte. muita dificuldade. Na qual? 4. Conseguiu fazer? 4 dá 6, tá? Eu consegui. Minha prima Tá. me ajudou. 4 das 6. Achei que era a questão 4. Tá certo. Encontre no quadro a seguir palavras que podem ser empregadas como sinônimos das palavras listadas. Escreva-as nas linhas correspondentes. Então, alegre, feliz. Alguém colocou outra coisa? Acho que não Coloquei tinha, né? contente também. Mas tem aqui? Tem. Aqui, contente, certo. Alegre e contente. Muito feio,
Horrível. Horrível. Tem outra? Eu não achei, pelo menos. Não, né? Acho que Longe, não. distante. Longe, Distante. distante. Achar, encontrar. É encontrar. Eu coloquei Acordar, encontrou. despertar. Desaparecer, sumir. Perdeu e sumiu. Feroz, bravo. Bravo. Barulho, ruído. Começo, início. Acabar é terminar. Pouco, pouco é Menos. escasso. Tem menos aqui? Tem. Menos e escasso. Pode pôr pouco, escasso e menos. Demasiado, muito. Tem mais algum? Eu coloquei cansado no demasiado. Não, mas demasiado é muito. Tá? Demasiado é muito. Muito grande, enorme. E próximo é perto. Alguém colocou alguma diferente? Eu coloquei, só que tudo errado. Próximo Tudo errado? perto? Próximo é perto, é. Alguma coisa que está próximo de mim está perto, né? Não é o seguinte. Não é próximo de seguinte. Que pode ser também, né? Mas eu teria de seguinte. Entendi. Deixar um pouquinho para vocês organizarem então as coisas de vocês. Alguma dúvida aí, gente? Teve palavra que eu não sabia o que era o significado. Eu também Qual, não, por mas eu exemplo? fui pesquisar e achei. Qual palavra que não sabia o significado? Acho que a Demasiado. palavra que Tipo, o muito. Eu não sabia que demasiado era muito. É, eu você também. não sei. O Demasiado. olha, simples eu não uma palavra sabia que era moderno. Isso por isso eu e minha prima, a gente ficou quebrando a cabeça muito aqui. né? Mas aí procura no dicionário, não? Posso trocar? Tem gente Eu fazendo procuro O aí. ainda. dicionário não tá todo dia. Tem gente Professora, fazendo ainda? eu procurei, Próximo. professora, mas não encontrei. É? Meu Deus, aí Sim, eu tava não difícil encontrei. demais, né? Aí ficou mais difícil ainda, né? E o meu dicionário tá comigo. Exatamente. Então, vamos lá, então. Mas aí procura no Google, né? Tem o dicionário do Google? Isso foi eu Sim, que que é pra isso que fiz. serve o grupo. Leia os textos e indique a que termo se refere às palavras destacadas. Este é um item frequente nas listas de resoluções do Ano Novo. Beber mais água. Este. O pronome este faz referência a qual ideia aqui? A beber mais Beber água. mais água. Ah, tá. Beber mais água. A letra B. Em junho, o autor foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária, a última em seu longo histórico de problemas de saúde, como o infarto, do qual se recuperou em 2006. A última o quê? A última? Infecção urinária. Infecção urinária? Uhum. Não, contrair uma infecção urinária. Infecção urinária. Letra C. No palco, dois atores da Companhia Pauliceia de Teatro encenam situações de aprisionamento e de opressão por abuso físico e emocional. Eles, no entanto, se encontram todos os domingos ao entardecer para contar histórias dos personagens do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Eles quem? A dois atores. Eles, dois atores da Companhia Pauliceia de Teatro, isso aí. Então vejam que tudo que nós estamos fazendo aqui, o uso de sinônimos, essa coesão referencial, é para evitar repetições nos textos, né? Que aí fica mais fácil de a gente entender, não fica cansativa a leitura, e a gente mostra que tem conhecimento.
Letra D. A mostra traz 21 desenhos, entre originais e reproduções do artista modernista brasileiro Cândido Portinari. Ele retrata a trajetória do fidalgo Dom Quixote de La Mancha, personagem mais famoso da obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes. O pronome ele quem? Cândido Negativo que eu Portinari. coloquei. Cândido Portinari. Quem é ele mesmo? Cândido Portinari. Ele é um artista, ele é um pintor. 21 desenhos, ele fazia os desenhos e ele pintava. Foi bem famoso Ele e foi quem continua ainda. fez a Mona Cat? Ou seja, uma Mona Lisa metade gato? Acho que Pesquisa, não. Acho que não. Ah, a minha mãe já letra E. falou aqui, não é A não. iniciativa se viabilizou a partir de uma doação. O professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo, a USP, José Carlos Sebe Bom Mei, entregou à UFMG um exemplar raro da publicação Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond. A obra, impressa em 1978, no Rio de Janeiro, pela editora Fontana, contou com apenas 1.000 exemplares. 50 deles foram assinados por Drummond, entre os quais que foi doado pelo professor da USP. O substantivo obra faz referência aqui Dom Quixote, a esses... Cervantes, Portinari e Drummond. Exatamente, a esses aqui, né? A próxima. A Universidade Federal de Minas Gerais lançou na noite de ontem, dia 8, né? Esse 8 aqui significa que é dia 8, a exposição de Dom Quixote, Portinari e Drummond, releituras de Cervantes, obras dos três gênios reunidas em um só local. Esse um só local é o quê? Ao que está se referindo? A Universidade Federal de Minas Gerais? Está se referindo à exposição. A essa exposição. A exposição está num só lugar. Não a universidade, né? Em um só lugar aqui, ó. A exposição é que está em um só lugar. Nos textos a seguir, identifique palavras ou expressões que fazem a coesão lexical por sinônimos das palavras em destaque. Então, nós vamos procurar quem é a palavra que faz coesão com a palavra China. A China é responsável por 25% do mercado dos robôs industriais. Em 2015, 57 mil unidades foram vendidas no gigante asiático, com um crescimento de 55% em relação a 2013. Ao todo, 230 mil vendas foram registradas em todo o planeta, segundo dados da Federação Internacional da Robótica. Qual é a palavra que está se fazendo referência à China? Eu coloquei ao todo. Para não repetir a palavra China. Gigantesco asiático. Qual é a palavra? O que eles estão... Oi? Gigantesco asiático. Gigante, né? É gigante que está escrito ali. Exatamente. Gigante asiático, isso aí. Não, sim. Na 9 para fazer a mesma coisa que na 8, né? Sim. Só porque aqui está destacado para você procurar, né? E aqui ainda estava em negrito. Mas é a mesma coisa. Pois nós temos o texto aqui. Harvey é o maior furacão a atingir os Estados Unidos em 12 anos. As autoridades do Texas emitiram um alerta à população por causa da passagem do furacão Harvey na costa central do estado. Então, a palavra estado, aqui nesse caso, está se referindo a Texas, porque Texas é um estado. Certo? Certo, professora? 9B, estado. 9C, morre aos 91 anos o comediante Jerry Lewis. Em junho, o ator foi hospitalizado em Las Vegas após contrair uma infecção urinária, a última em seu longo histórico de problemas de saúde, como infarto do qual se recuperou em 2006. Ator. Jerry Lewis é o ator. Então, veja, para não repetir que Jerry Lewis foi hospitalizado, coloca-se uma referência aqui, uma coesão ao ator. Legal.
Foi até aí, né? Depois nós temos, Sim. na seguinte, nós temos a acentuação dos ditongos abertos. Ficou alguma dúvida naquela partezinha ali, gente, de sinônimos, uso de sinônimos? Vamos Não. pôr em prática bastante, principalmente em redação, né? O uso dos sinônimos. Então, nós temos aqui a acentuação dos ditongos abertos. Primeiro, quem lembra o que é um ditongo? Di, o que é di? É o contrário. É 2, né? Dois, De dois. é duas vogais. Duas vogais na mesma sílaba, né? Uma mais forte, uma mais fraca, né? Então, aqui a gente vai ver os ditongos abertos. Por que eles são abertos? Por causa da pronúncia. Ei, el e oi. São os ditongos abertos, certo? Então, são acentuados sempre que estiverem em sílaba tônica forte, exceto em palavras paroxítonas. O que nós temos, então? A última sílaba forte, sofá, café, cipó, são É a oxítonas. oxítona. Isso. A penúltima sílaba, escola, né? São paroxítonas. E a antepenúltima, fósforo, proparoxítona. Então, vão ser acentuadas as oxítonas, ó, papéis, troféu e cowboy. E as monossílabas tônicas, réis, céu e dói. Não são acentuadas as paroxítonas. Antigamente elas eram acentuadas. Hoje, com a nova reforma ortográfica que ocorreu, elas não recebem mais acento, tá? Então, pode acontecer de vocês estarem lendo algum livro que ainda não está com a nova ortografia e vocês encontrarem a palavra geleia, a palavra ideia, paranoia e asteroide ainda acentuado, mas elas não são mais, tá? Nós só acentuamos, então, as oxítonas e as monossílabas, com ditongos abertos. Certo? E aí nós Entendido. temos algumas atividades para vocês fazerem. Página 26, a página 27, 26 e 27 para vocês fazerem. Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente, se der tempo, nós começaremos a correção, certo? Obrigada. Ok. Alguém tem alguma dúvida a respeito das atividades? Eu só Fazer? tenho umazinha. Então, tudo que é terminado ou é monossílaba e tem acento vai ser um ditongo. Sofia, você disse sílaba. Assim, ó, monossílaba tem uma sílaba só. Ditongo são duas vogais, uma forte e uma fraca, na mesma sílaba. Céu. Ele é acentuado? É acentuado. Por quê? Porque ele é aberto. Céu, você abre a boca para falar. É diferente, por exemplo, de cão, que você fecha a boca para falar. Sim, Tá? ok. Sempre que for um ditongo aberto e ele for um monossílabo ou uma oxítona, é acentuado. Caso contrário, não será acentuado. Tipo geleia, assembleia, esses não receberão acento. Tá? Mais alguma questão? Prof, eu sou muito burra. Por quê? O que houve? O que você não conseguiu fazer? Eu sei. Aconteceu a mesma coisa do que acontece nas aulas de redação. Eu apertei no desligar sem querer, Mas você não saiu? em vez no microfone. Ah, tá. Porque você não saiu. Certo, gente?